ou vou com o PDF mesmo, que está mais fácil aqui. Mas então sejam bem-vindas ao nosso, sei lá, 20º alguma coisa, 26º, não lembro agora de cabeça, encontro de 2021 do Coffee Break Regulatório. A gente teve 2 semanas de hiato aí, né, pelo feriado e também por umas outras correrias que eu estava fazendo com os treinamentos da SQR. Vamos seguindo para mais uma semana com o nosso objetivo de elevação do mercado nacional de dispositivos médicos, proporcionando esse espaço para a gente fazer muita análise crítica, para fortalecermos os nossos profissionais e para criar cada vez mais, né, fortalecer essa cultura de melhoria contínua, a melhoria contínua, né, da nossa cultura de negócios da área. Para isso, a gente coloca aqui um espaço, né, a gente abre esse espaço para todo mundo. Se você estiver assistindo, é só mandar um e-mail para coffee@sqrconsulting.com.br. Né, todos são bem-vindos a participarem. As regras que a gente coloca nesse espaço são só essas, né, o compartilhamento, a construção e a diversão, para a gente tentar criar um espaço de risco zero, onde nós congregamos, então, profissionais que querem ajudar, que querem se conectar, né, uns aos outros, ajudar nessas conexões, que enxergam, antes de tudo, o valor dos colegas, o valor que a gente traz pelas nossas diferentes histórias, pelas nossas diferentes formações, pelas nossas experiências, enfim, que não acreditam no misticismo, no obscurantismo, não acreditam que a gente tem que tornar a nossa área mais complexa do que ela já é, e que estão dispostos, né, então, a vencer a própria vaidade, falando, eu não sei disso, não sei daquilo. Eu acho que é uma coisa muito gostosa, que a gente abre aqui uns para os outros e vai aprendendo, trocando essas experiências, à medida que as perguntas, né, vão aparecendo. E essa é parte da coisa, assim, da brincadeira aqui, que é, a gente não cria uma ata antes, né, uma ata não, né, uma pauta. A gente não cria uma pauta antes, então chega aqui, a gente vai discutindo as coisas. Nós vamos alimentando, então, as discussões dentro do nosso grupo do Coffee Break Regulatório. Espera que tem uma pessoa chegando. Nós vamos, então, alimentando as discussões dentro do grupo do Coffee Break, tá? Essa daqui é a carinha dele, pode procurar, né? Eu só peço que as pessoas participem de pelo menos um encontro. Recentemente eu fiz uma limpeza nas listas de e-mails, porque tinha gente que não participava há muito tempo e tal, pedi um recadastramento. E sempre falo, né, da nossa participação nas comissões de estudo do CB26 da ABNT, que é uma coisa que, aliás, eu fiquei um tempo sem conseguir participar de algumas reuniões aí. A partir de amanhã eu volto lá para a comissão de implantes para cirurgia, e as outras, né, que eu estou atuando aí. E é isso, apresentações então. Meu nome é Bruno Oliveira, sou engenheiro de materiais e trabalho na SQR Consulting. Nancy? Meu nome é Nancy Mesas, eu sou farmacêutica, com uma vivência de 20 e poucos anos na indústria de dispositivos médicos e tenho uma empresa de consultoria em assuntos regulatórios. Legal. Ana Paula? Bom dia, sou Ana Paula, farmacêutica. Também atuo há 20 anos aí na área de assuntos regulatórios e tenho uma empresa de consultoria. Legal, seja bem-vinda. Juliana? Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Juliana e eu sou coordenadora de assuntos regulatórios internacionais na Ângelos, uma indústria de produtos odontológicos. Legal. Vanessa? Bom dia, estou esperando, porque na outra tinham 2 Vanessa. Bom dia. Tá, entendi. Sou farmacêutica, trabalho em Minas Gerais com produtos médicos. Legal. Carolina? Bom dia, tá me ouvindo? Sim. Uhum. Meu nome é Carolina, sou gerente de assuntos regulatórios e qualidade da mesma empresa que a Vanessa, Biomedical. Legal. Então, sejam bem-vindas as duas, né? Bom, como a gente sempre faz, né, no finalzinho aqui das apresentações, a gente deixa um espaço aí de novidades da semana. Eu separei um documento interessante que a gente acabou encontrando dentro dos processos, né, do nosso serviço de inteligência regulatória, que são algumas considerações a respeito do processo de harmonização, né, que foi, então, disparado em abril
com o segundo pedido, né, de normalização por parte da Comissão Europeia para a CEN-CENELEC, né, que a CEN-CENELEC é a ISO deles, né, do território europeu. E eu achei muito interessante, tem umas considerações, vou passar aqui no chat depois, tá? O link, o PDF e tudo mais. Tem algumas considerações muito interessantes feitas pela Medtech Europe, né, que é salvo engano, é a maior associação da área de dispositivos médicos, né, Associação de Indústrias da Europa, e eles soltam, assim, vários documentos, né, position papers desse tipo e outras coisas a respeito dessas atividades deles de representação das indústrias. E tem esse documento aqui a gente pegou no nosso, acho que no último dia 10 agora, tá? Que, né, as coisas demoram um pouco, a gente vai vendo que tem um certo gap, assim, né, entre os documentos serem emitidos e a gente começar a achar eles dentro dos sites, dentro da União Europeia, e foi muito interessante, é muito interessante algumas considerações aqui que a Medtech Europe faz a respeito desse processo, né, de harmonização, então, que foi, né, ele passou, ele foi aceito, mas no finalzinho do documento, né, que foi aceito porque tinha que ser aceito, assim, a galera já estava com a corda no pescoço, né, com a história das normas harmonizadas, né, para dar a base para os requisitos apresentados no MDR. E é muito legal, eles fazem algumas observações a respeito desse anexo 3, que está dentro do Standardization Request, e vão fazendo, então, essas considerações em relação aos conteúdos, né, conteúdos técnicos, a parte de terminologia utilizada, alguns problemas que surgem da adoção de terminologia ou da mudança de terminologia entre o MDR e as normas que a CEN-CENELEC harmoniza, né, e para as quais, então, a gente vai obtendo, né, a presunção de conformidade no território europeu. Fala um pouco sobre a utilização do anexo Z, né, que é o que a gente chama, né, que demarca, né, que aquela norma foi harmonizada para a Europa. E, enfim, tem várias informações interessantes, algumas considerações a respeito de transparência da informação sobre as atividades dos consultores da Haas. Enfim, isso é um documento relativamente curto, mas eu queria mostrar para vocês, compartilhar com o pessoal, traz algumas visões interessantes de quem está dentro do contexto europeu, dentro do sistema regulatório europeu, e com certeza são coisas importantes para, né, aqueles de nós que trabalhamos com o território europeu ficarmos de olho também, tá bom? Aí não sei, tem mais alguma coisa que vocês viram, que vocês gostariam de compartilhar? Tivemos o Ainda falando revisaço, né, da disso, Anvisa. com respeito a isso que você acabou de apresentar, Bruno, é algo muito interessante, porque, embora aí está se referindo à parte europeia, você vê que há uma convergência, né? Então, essa questão de normas harmonizadas, ela é de interesse para a Anvisa, é de interesse para o FG, é de interesse para a comunidade europeia, principalmente que a gente também tem o IMDRF, que eles estão trabalhando também com essa questão de harmonização, né? Então, é muito interessante isso que você acabou de apresentar, muito interessante, e tem que ser o foco de todo mundo, né? Conhecimento das normas harmonizadas. E a gente até trabalha na BNT com esse objetivo, né? De Sim. fazer a internalização das normas, porque elas vão ser aplicadas em qualquer que seja o ambiente, né, regulatório. Uhum. Bem interessante mesmo isso que você vai compartilhar com a gente, né? Você vai compartilhar o link e o PDF, Sim, né? sim. Sim, eu vou passar aí para vocês. E é exatamente vai nesse sentido que você estava falando, né? Eles começam até falando sobre as normas horizontais, né? É bem importante mesmo. Não, e você fazer uma análise de conformidade regulatória em cima de uma norma padronizada, ela é um trabalho bem complexo e ela traz assim todos os gaps que a empresa tem com respeito àquela norma que precisam ser ajustados, né? E se você não ajustar, você põe em risco a sua certificação, né? Uhum. Sim. Ó, vou passar no chat para vocês. Então, vou passar essa página que está aqui, que aí depois vocês também dão uma navegada no Medtech Europe, que é sempre interessante, tem bastante coisa legal lá. Né, que aí tem o linkzinho aqui.
Se vocês quiserem, eu deixei aberto aqui o Standardization Request. Vocês querem que eu passe aqui o PDF? Sim, por favor. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Deixei na área de download. Espera aí. Que eu já passo o PDF direto aqui também. Depois é interessante né, se você vai lendo a carta deles e esse anexo 3, né, tá no finalzinho do Standardization Request, temos preocupações bem legítimas, assim. Vale a pena dar uma olhada. Então, vocês gostariam de, sei lá, comentar alguma outra novidade, alguma coisa que vocês viram aí? Além do revisaço, né, eu até brinquei, quando saiu a pauta da reunião 17, né, da DICOL, eu até brinquei, a gente fez um post no LinkedIn, que eu escrevi lá, boletim, que tiro foi esse? Porque apareceu um monte de coisa, né, ao mesmo tempo, né, tava tudo sossegado, de repente entrou 25 assuntos aí. Sim, Deixa eu ver 25 aqui. resoluções que a gente... Eu não sei se vocês conseguiram ler todas já. Fazer uma Não, análise crítica. Elas vou abrir entraram uma em tabelinha. vigor dia 1º, né, de outubro. Uhum. Eu estou Eu procurando uma abri, tabelinha que eu montei. eu também salvei uma tabela no Keep. Tem a instrução normativa 101, que fala dos critérios específicos para agrupamento de famílias e materiais em uso de saúde para fins de registro e notificação. Então, eu não se quiser separei compartilhar, ainda. é liberado, viu? Se quiser mostrar e tal. Posso colocar o texto no grupo? Pode sim. Assim, olhar com detalhe mesmo, eu só olhei a 546, né, que substitui a 56, para ver se não tinha nada significativamente diferente, mas é só a estrutura mesmo. As outras eu vou olhar com calma, mas eu tinha montado uma tabelinha com as correspondências, né? Uhum. Não estou conseguindo ampliar só... agora consegui. Oi? Você estava pequenininho aqui na minha tela. Ah, tá. Está dando erro aqui, travando o meu computador. Deixa eu ver se consigo compartilhar os textos. Tem um número máximo de caracteres, por isso que não vai. Então, você percebeu alguma mudança muito significativa nesse daí? De Nos famílias? agrupamentos? Então, eu ainda não terminei a análise crítica. Eu estava verificando a 560, que é da parte de responsabilidades, né? A gente está com alguns probleminhas aqui no Paraná com relação à fiscalização e certificação de boas práticas, no âmbito, quais são os fiscais, qual é o âmbito, se é municipal, estadual ou a própria União, que irá fazer a inspeção. Então, nós tivemos algumas modificações aqui, principalmente na concessão do certificado de boas práticas. Então, eu estava mais focada nesse sentido, porque eu tenho, né, clientes que a gente está solicitando a certificação de boas práticas, e até então o município tinha fiscais capacitados e em agosto... Então, agora, vai depender do estado, né, da fiscalização, isso altera os prazos, enfim, gera aí toda uma mudança de crono. Uma dor de cabeça, porque em alguns casos eles até convocam aí a participação de algum fiscal da Anvisa, dependendo do grau de complexidade, para acompanhar a fiscalização. E daí você tem que esperar toda uma agenda, né, para iniciar o projeto. Então, nós, na verdade, com clientes, estávamos mais focados nisso, porque ainda aqui no Paraná não teve formalização. Eles estão meio perdidos. É complicado.
Pergunta, Entendi. ainda não sabemos como iremos proceder, mas... Entendi. Entendeu? É complicado. Tá certo, tá certo. Beleza. Eu vou... Eu peguei... então, eu vou compartilhar aqui, a gente tinha deixado preparado uma correlaçãozinha, né, para ir acompanhando. Eu só estava jogando ela de um lugar para outro, porque tem umas coisas aqui que eu não posso compartilhar, mas estou colocando num Word aqui, e aí depois eu até posso passar no chat para vocês, né? Tipo, uma estruturinha, tá vendo? Que a gente fez para ir puxando, né? O que estava na pauta, a RDC nova. Porque é aquilo, né? Você olha na hora ali na reunião da DICOL, a galera tá falando, 2 pontos, não sei o que lá, né? E aí você tem que ir... Peraí que tem gente chegando aqui. Aí você tem que ir fazendo essa correlação, né? O negócio foi anunciado, aí tem que ver se publicou a RDC que satisfaz o assunto da pauta, né? Então, se você está realmente esgotando, né, os diferentes processos e em relação às RDCs antigas, o que é e tal. Então, a gente, para garantir o mapeamento, vai deixando com essa carinha aqui. E aí, assim, o que ficou para trás mesmo, até agora, foi só... Até agora, né, no dia lá, o Antônio Barra Torres pediu para tirar de pauta, né, e ficou para trás até agora esses 3 aqui, né, 2423, 2425 e 2430, né. Em tese, né, ele até falou no dia da reunião, né, que não ia ter alteração de mérito e tal, mas, sei lá, acho que vale a pena fazer uma análise crítica cuidadosa das mudanças, né, que como aconteceu tudo em paralelo, é bastante coisa. Então, Heitor, pode falar, cara. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Bruno. Desculpa a todos aí. Eu fiquei preso num outro compromisso, só consegui entrar agora. Tive também uma certa dificuldade nessa entrada. Não sei exatamente do que vocês estão falando, mas daqui a pouco eu me posiciono. Beleza, seja bem-vindo. A gente está falando aqui do revisaço, né, que aconteceu em função da portaria 201, que é para responder a racionalização dos atos normativos, né, no contexto, se eu não me engano, foi o decreto 10.139, não lembro, não sei, quase certeza que é isso, mas eu não lembro agora, assim, de cabeça. Né, que a Anvisa ficou, né, sujeita a esse processo de fazer uma racionalização, né, dos atos normativos inferiores a decretos, e aí essa daí foi a conclusão da 4ª etapa, né, que estava prevista nessa portaria 201. E eu estava montando aqui uma tabela, né, para correlacionar os assuntos que apareceram de forma repentina, né, na reunião da DICOL ali, tinha muita coisa que não estava prevista nas reuniões anteriores e que precisou ser resolvida, né, por assim dizer. Então veio bastante coisa ao mesmo tempo, né? De repente apareceu acho que 25 pautas diferentes, alguma coisa assim, e afetando, né? Então, por exemplo, a gente, né? Eu estava dando o exemplo aqui, né? Da 2413, né? Que agora ela virou a RDC 546, né? E está substituindo a 56 de 2001, que é absurdamente importante, a partir do dia 1º de outubro, né? Então, todas elas, pelo menos todas as que eu vi até agora, estão com data de vigência a partir de 1º de outubro. Aí eu estava mostrando... Caramba, que mudança! Teve alteração técnica ou isso foi só burocrático? Então, em tese, não teve, né? O presidente da Anvisa falou que não ia ter alteração de mérito, mas eu ia checar, né? Aquela coisa, confie, mas verifique. E aí eu estava falando pro pessoal que eu só fiz a 546 ainda, né? Que realmente não mudou, assim, você só vê algumas coisas de desmembrar algumas partes para criar parágrafos únicos, juntar alguns artigos em um parágrafo só, umas coisas mais assim, eventualmente uma outra troca de termo, assim, mas está bem pontual. Mas é aquilo, né? É bom a gente ir verificando, né? As outras. Não, tem que ver, com certeza. Você poderia depois me disponibilizar essa tua listagem aí para a gente? Eu gostaria de acompanhar isso aí. Inclusive, isso é crítico na parte de certificação.
Tem que ver se não tem nenhum impacto no processo certificatório. A próxima que eu vou olhar é a 27 de 2011 aqui, tá vendo? Que né, agora virou RDC 549, tá vendo? Mas Tudo isso aí agora, 2021, então. então, agora é tudo 2021. A Ana Paula, que está Cara. com a gente aqui, ela estava comentando, né, que ela deu uma olhada na 101, né, porque essa IN 101 aqui, porque a gente tem essas questões, né, de definição de grupo de produtos, agrupamento de materiais, é o tipo de coisa que dá um medinho, né, antes de você ver com os próprios olhos, assim, falar, não, beleza, tá, não teve alteração de mérito, dá um pouco de preocupação. Uma dessas aí deve abordar a parte da ortopedia, né, que precisaria até ter uma certa revisão naquilo ali, para o contexto da ortopedia, quando foi feito esse agrupamento de famílias, etc., e tal, sistemas, já é outro, completamente distinto. Pô. Eu não sei como é Sim. que eles podem manter isso. Porque o agrupamento de materiais para ortopedia ele foi tratado numa consulta pública recente, né? Eu até participei dessa. E eles, acho que fechou em julho, não lembro agora, ou junho, não lembro mesmo. Eu até mandei contribuição, tudo, escrevi bastante coisa, inclusive. Mas já foi publicado isso? Não foi. Meu medo é ficar naquelas consultas que levam 5 anos para responderem. Eu até posso, eu devo ter aqui, só um momento, eu devo ter o documento dessa consulta, porque, né, como era bem importante, quer ver, ó, eu vou passar a minuta aí para vocês, que é legal, né, assim, pra vocês acompanharem. Ah, sim. Ó, essa daí é a minuta da consulta pública, tá vendo? Botou no chat, né? Isso. Ela fechou dia 15 de junho, tá? Não, então falta muito realmente para... Então, assim, eles implementaram algumas mudanças importantes, teve bastante especificidade, sabe, naquela parte, porque, né, na verdade, a ideia é que essa consulta substitua deixa eu ver se tem a revogação da IN 01, eu não lembro agora, peraí. A ideia é que ela revogue a IN 01 de 2009, né? Então ela já traz bastante detalhamento, a gente vai até deixa eu compartilhar, a gente vai até o artigo 35 aqui, né, nessa de falar sobre agrupamentos específicos de diferentes linhas de produtos, por assim dizer. Então tem bastante coisa interessante, umas novidades eu pelo menos sofri um pouco com inconsistência terminológica quando eu estava lendo essa minuta e tal, eu falei bastante sobre isso na minha contribuição. Porque, inclusive, nós temos a questão, infelizmente, o pessoal que está trabalhando lá na Anvisa não está participando das reuniões de terminologia, que são fundamentais, porque é fundamental, ainda mais nessa área de artroplastia de quadril e de joelho, que Sim. é abrangido por isso aí, pô. Uhum. Então, alguma harmonização vai ter que ser feita posteriormente para a gente poder saber do que está falando, pô. Sim. Estou dando uma organizada na tabelinha, que aí eu passo para vocês isso daqui. Ótimo, pô. Porque mexeu bastante coisa. Mas, enfim, só respondendo, né, se tinha falado da ortopedia, já é outra coisa, né, eles realmente têm uma consulta pública que rodou aí que tem bastante alteração, para ser bem sincero. Bastante proposta de mudança. E, em princípio, ela já está harmonizada com essas diretrizes aí, então. Em princípio, não sei, eu preciso depois ver, né, precisa comparar os textos lá. Só falta essa, né? Vou deixar assim mesmo. Não está, vai ter que entrar de novo numa harmonização. É a reharmonização, né? É. Mas, enfim, depois vale a pena dar uma olhada nessas coisas, porque o negócio é meio complexo.
Mas e aí, o que mais vocês querem falar, gente? Eu acho que eu falei bastante hoje. Enquanto ninguém fala nada, deixa eu dar um pitaco aqui. Eu acho que essas mudanças de número nas RDCs é um problema enorme, né? Porque você fica sempre tendo que descobrir qual é a nova versão vigente, com um novo número, com um novo não sei o quê. Né? Você tem várias RDCs com o mesmo número a cada ano, entendeu? É uma complicação essa história. Mas esse é problema da minha velhice. Eu sei que vocês são jovens, estão todos aptos a acompanhar isto. Apto a gente tá, né? O duro é que cansa às vezes, né? Exatamente, Heitor. Eu concordo contigo. Aí você fica batendo numa tecla, não, mas essa RDC já está revogada. É. Não é mais, você está desatualizada. Para quem é consultor é uma parte complicada, né, do trabalho, porque a gente está sempre olhando uma extensão grande de documentos, né? Então, Exatamente. deixa eu passar aqui para vocês. Que aí vocês já ficam com um acompanhamento aí também. A parte Valeu. final, como eu falei, essa parte final tem 3 itens no finalzinho que não tem RDC nova, porque são temas que foram tirados de pauta pelo presidente, pelo Barra Torres. Que aí está a AF, uma sobre o processo de peticionamento e arrecadação, que, né, a hora que mexer também afeta, sei lá, umas 8, 9 RDCs. E o último é de revalidação de registro, que eu não sei porque mexer agora. Né? Assim, não sei que tipo de racionalização precisa ser feita, uma RDC relativamente nova. Sei lá. Eu não diria que são novas RDCs, não. É nova numeração das RDCs. Né? Tomara. Assim, eu espero. Mas é aquilo, acho que vale muito a pena, né, dar uma verificada, né, como a Ana estava falando, né, que ela estava olhando a IN 101, né, fala sobre agrupamentos aí. E essa questão eu, na verdade, estou mais preocupada com a 560, essa É verdade. Da AF e da BPF, né? Que quando tem que... Aqui, por exemplo, né, a gente tem uma situação crítica que, para a solicitação das boas práticas de armazenagem e distribuição, você precisa entregar o relatório de inspeção. E aqui nós temos um problema crítico no Paraná, que todo o sistema é informatizado. Em Curitiba, você faz um protocolo, tem todos os requerimentos, e o município não sabe como proceder. Como que eu vou solicitar uma inspeção para ter o relatório, uma vez que eles estavam acostumados que eu peticionava esse processo, né, e vinha uma solicitação da Anvisa para o Estado comunicava o município para fazer a inspeção, e assim retornava com o relatório. E agora não, né? O setor regulado precisa providenciar isso ou no município ou no Estado, e aí, a princípio, por exemplo, nós não temos nenhum procedimento aqui, nenhum requerimento, enfim. Nossa. E a gente já teve problema no passado, há alguns anos eu tive um problema, porque tinha problema de repasse de verba. Então, o Paraná tinha parado de fazer as inspeções porque não tinha repasse de um percentual da taxa das boas práticas. E nisso nós ficamos 3 anos sem inspeção para as boas práticas. Então, eu já vivi isso no passado, foi bem crítico, e a gente espera que isso não ocorra agora. E aí você passa esse período em que, digamos assim, o sarrafo dá uma baixada, né? Os fabricantes dão uma tranquilizada, assim, né? E de repente volta, e aí o pessoal está com a guarda mais baixa um pouco, né? Então... Isso é um problema quase recorrente, né? Essa questão da transferência de verbas. Né? Sim. Inclusive, há muito tempo foi estabelecida a proposta dessas certificações, essas inspeções poderem ser terceirizadas, terem organismos credenciados para isso, e esse negócio nunca foi para frente, exatamente porque os estados e municípios também não querem perder essa verba, aquela verba que eles não recebem. É uma novela, entendeu?
Quer dizer, e o sistema, na verdade, ele fica capenga, né? Mas o MDSAP está implementado pela Anvisa, né? A Anvisa está fazendo parte da inspeção conjunta, não é? Com os organismos que estão reconhecidos. Bom, eu não sei, eu realmente fiquei perdido nisso aí, há muito tempo que eu não acompanho, não sei quem está fazendo, se a gente teve designação de organismo para fazer certificação, porque isso independeria da participação do sistema sanitário, em princípio, né? Seria como certificação de um produto. O Inmetro não participa de nada, só gerencia, né? Então, ele é responsabilidade do OCP, dos organismos de certificação, né? E a ideia era você ter isto da mesma forma para todas as certificações de boas práticas, inspeções e liberações, etc. e tal. Eu não sei em que pé isso ficou, porque eu parei de acompanhar. A Vivian, eu não sei se ela já está trabalhando nessa área, quem estava coordenando isso na Anvisa durante um determinado período, eu não sei em que pé isso ficou, porque eu parei de acompanhar, mas Foram traz à publicados tona... organismos, a Anvisa reconheceu em diário oficial alguns organismos certificadores. Uhum. Isso teve continuidade. Isso está funcionando? Para Porque produtos de Imagino que saúde, sim. sim. não basta reconhecer, né? Tem que dar ao organismo reconhecido a execução da tarefa. Alguém tem usado? Eu não sei. Eu estou Desculpa abrindo perguntar. a Sim, lista aqui, peraí. sim, a gente tem usado a Ah, que certificação. ótimo, então. A gente Muito não melhor. recebe mais inspeção da Anvisa desde 2017. Em 2017, em outubro de 2017, a gente passou pela primeira inspeção MDSAP, e daí no ano seguinte, na renovação das boas práticas, eles pediram um relatório da auditoria MDSAP, né, e daí não vieram nos inspecionar desde então. Então, quem nos inspeciona é o órgão certificador, no nosso caso é o L que nos inspeciona, né, e emite o certificado MDSAP, que daí também não recebemos mais a auditoria do Japão, né, e nem do FDA e nem do Canadá. Então, daí É uma auditoria mais longa, né, Juliana? Ou é uma seja, auditoria mais longa, bem mais longa, Bem bem mais longa. complexa, e eles vão mais fundo mesmo, sabe? É pura diversão. sim, Pura diversão. esse aspecto de mais fundo ou menos fundo, isso é muito relativo. Eu acho que todas deveriam ser iguais, mas isso é um detalhe. Aí eu não consigo compreender, então, a situação da Ana Paula, que o sistema municipal e estadual está pendente, não está sabendo resolver o problema, para o qual já tem solução. Mas é é uma porque o escolha da fabricante, empresa, é mais caro, né? o fabricante precisa, né, contratar o MDSAP, e assim, faz um tempo que eu não acompanho muito os preços, né, mas eu sei que eles são consideravelmente mais salgados, assim, e você continua pagando as taxas da Anvisa, né, isso é importante pontuar também. Isso aí. Muito Mas complicado esse se isso negócio. inviabiliza o seu negócio, se você Vou depende até de uma procurar. certificação de boas práticas, você não está tendo um ajuste com as autoridades locais por falta de retorno de verbo, do que for. Você ficar 3 anos sem a sua certificação, seriam 3 anos sem você poder estar comercializando o seu produto em alguns mercados, né? É um absurdo isso, né? Então, acho que tem que lançar mão realmente do MDSAP, mesmo fazendo um pagamento maior, mas o MDSAP também economiza muitas inspeções, né? Ao invés de irem 3 organismos diferentes te inspecionar, vai um só, fica mais tempo, mas também é um relatório que vai ser disponibilizado para várias autoridades, né? Sim, é mais abrangente, etc. e tal, mas isso deveria ter um procedimento de reconhecimento interno disso, concorda? Mas é reconhecido. Sim, Tá aqui, não, ó. eu estou dando reconhecimento como um trabalho efetuado e que você não tem que pagar 2 vezes. Entendi. Entendeu? Na Porque verdade, o esse que é negócio de reconhecido é o ser relatório, vale né? sim, mas você tem que pagar, tá? Não faz Sim, sentido. na verdade, o organismo certificador, ele faz a inspeção, faz quando é o MDSAP, você tem uma visão geral do produto daquela empresa em todos os mercados.
você vai ter uma visão geral do que está registrado em todos os mercados, toda a documentação de suportes principais, e aí é emitido o relatório. E o relatório pode até ser recusado por alguma autoridade. A Anvisa pode recusar um relatório e pedir mais algum detalhamento, ou até mesmo falar, eu vou pessoalmente, né? Não, aí eu entendo, mas aí teria um ônus. A taxa deveria envolver apenas a análise de relatório e não a execução da certificação em si, no que em visitas e técnicos, etc. e tal. Não, Porque você continua pagando a certificação. A você está certificação é pagando a que certificação plena, É. entendeu? Porque é isso que, na verdade, o sistema municipal e estadual lá do Paraná ficam protestando. Eu não vou fazer por uma questão muito simples, eu não recebo. Agora, eles precisariam receber se você tivesse isso? Não, porque eles não estão fazendo a inspeção. Porque a Na análise verdade, quem está pagando o organismo certificador é a empresa. Ela paga o Eu sei, organismo pois é, certificador e exatamente. paga a certificação. Você está Você paga pagando, 2 vezes, né? você está pagando um serviço que não é feito por ninguém que não seja aquele que você contratou, porque não compete mais à Anvisa, entre aspas, fazer a inspeção, a menos que ela não... Olha, não concordo com isso aqui, vou fazer uma inspeção. Aí você está tendo que bancar uma nova inspeção. Mas no sentido de que você pagou alguém para fazer aquilo que seria a incumbência do sistema sanitário fazer, você deveria estar isento nesta taxa das obrigações associadas a essa atividade. As coisas, é isso que eu estou dizendo, as coisas não ficam claras quando são estabelecidas, tá? Porque, tudo bem, foi estabelecido esse procedimento que serve internacionalmente, mas a ideia inicial era você ter isso internamente, como você tem organismo de certificação para produtos aqui no país. E aí você contrataria isso, paga a taxa da Anvisa referente à análise de relatório e não à inspeção. É uma Eu coisa estou parcial, viajando, né? entendeu? Relaxem. Essa é a minha viagem. Não, você é correto, Heitor. É o setor regulado que funciona isso, né? Eu pago, eu tenho a certificação, né? MDSAP, e ainda eu preciso pagar a taxa de quase R$ 73.000 a cada 2 anos. Isso é muito questionado. Pois é, Para agora, importadores é bem grave, né? você depende de uma certificação da Anvisa para manutenção dos seus registros. Quando você faz uma renovação, você encaminha o que para a Anvisa? O relatório do MDSAF ou uma certificação que a Anvisa não fez? Os Como é dois. que é o procedimento? Não, isso é crítico. Isso está parecendo uma piada, mas isso é crítico. Tem um E assunto num de petição processo que de é renovação, você específico. vai ter que dizer, eu tenho um certificado de boas práticas. Que certificado é esse, se o cara não fez? Você tem uma ação de petição específico quando você tem MDSAP. Aí você anexa a documentação comprovando a certificação MDSAP. Aí eles aceitam, Sim, publica em desde que você pouquíssimo tenha tempo pago a certificação deles, também. Isso. que eles não fizeram. É isso que Exato. não faz É isso aí. sentido. A incoerência está aí. Mas é questionado, eu lembro que eu estive numa reunião há uns 3, 4 anos e foi questionado. Não me lembro quem era na época acho que era o gerente de... Ai, agora me deu um branco. E ele falou que ele não respondeu nada, simplesmente não, tem que pagar. Por enquanto, a Anvisa não As estudou uma forma usual. de... Exatamente. Há 3, 4 Não anos que existe nenhum levantou essa questão, benefício. não disseram nada e passaram-se 3, 4 anos e eles continuam sem dizer nada. Uhum. Quando a gente fala, vocês viram aqui, ó, quando a gente fala de MDSAP, fica bem mais curtinho, né? O kit de documentações, né? Sim. Tô vendo aqui, ó. Né? Fica bem mais leve o processo. Mas sim, é uma coisa parcial, né?
né, faz sentido que tivesse que ser cobrado parcialmente também. Ó, eu coloquei aqui só avisando, eu coloquei no chat tanto o link para vocês acompanharem, né, onde dá para pegar os organismos auditores que a Anvisa reconhece no contexto do MDSAP, e depois eu coloquei o lugarzinho para a gente fazer o download do Audit Approach, tá? Que é esse documento aqui do MDSAP. Não sei se todo mundo já viu, se todo mundo trabalha, mas ele é bem legal, né? Assim como a Nancy estava falando, você tem um aprofundamento muito interessante e ele já dá para a gente uma visão bem legal, né? Da ordem, né? Das atividades. Então, tá vendo? Task 1, né? E como que elas se encaixam nos contextos dos diferentes sistemas regulatórios, já traz, né, informações sobre como que você vai fazer a avaliação da conformidade. Enfim, é um documento grande, né, 230 páginas, mas ele já dá os links. É um documento tá completo, vendo? né, Bruno? É bem legal, é um negócio completo, legal de né? estudar, assim. É muito massa mesmo. Que você já consegue... Padrão FDA. Entendeu? Mas não Porque só tá no É site do IMDRF, FDA, né? Isso aí é do IMDRF. MDRE, exatamente. Isso é de porque quem? Foi construído por MDRF. todos, inclusive a Anvisa, né? Ah, tá. Isso, é do finado GHTF. Mas é bem legal. É que eu peguei no site do FDA, que geralmente é mais organizadinho no site do FDA. Mas é bem legal, enfim, vale a pena baixar e depois, né, vai dando uma olhada aqui, que dá uma visão boa. Mas é isso. Eu acho que tudo isso é uma questão da empresa se organizar em termos de opções que ela tem para alcançar suas metas, né? Se uma meta é a certificação, o MDSAP te dá uma possibilidade de você, numa única inspeção, já ver como é que você está, qual é o status da sua empresa com relação aos organismos certificadores que estão ligados a todos os ambientes, né? FDA, Europa, Anvisa. E isso permite que a sua análise do seu sistema seja muito melhor, muito mais efetiva. É Se você verdade, Nancy. não... Sabe que eu percebi, Nancy, que depois que optamos por essa certificação, a robustez que deu na nossa documentação, a evolução, sabe, que teve, eles nos, assim, né, através de pequenos apontamentos, não conformidades, né, apontadas, fez com que a gente, sabe, olhasse de outra forma para as regulamentações para construir a nossa documentação. Dá Então, um olha, amadurecimento, né, Juliana? Impressionante, isso, né? é impressionante. Eu sempre falo isso, sabe, até para a minha própria equipe, que foi uma evolução, assim, muito significativa, até em projeto, em tudo, gente, tudo, sabe, projetos, desenvolvimento, regulatórios, né, até o pós-mercado, né, assim, nos fez evoluir para continuar tendo, né, holding, né, essa certificação aí. É muito, muito importante mesmo. Sim, e se você Isso é uma característica de todo processo de certificação, né? Sim, mas acontece, Heitor, que você, quando você, por exemplo, eu viso atender aos requisitos da Anvisa e ter a certificação de boas práticas de fabricação pela Anvisa. Aí você fala, poxa, mas qual que é a minha intenção? É manter só o mercado nacional ou eu pretendo exportar também? A partir do momento que você começa a abrir esse seu campo de atuação, eu vou exportar, é muito interessante que você esteja com todo o seu sistema analisado de uma forma geral, e não só com os requisitos Anvisa, vamos dizer assim. Eu concordo com você em gênero, número e grau, é investimento. Até porque, sim, é investimento, e esse sistema de certificação envolve pessoas, auditores independentes, que não é o sistema da Anvisa, que, com todo respeito, eles trabalham a beça, mas não conseguem dominar tudo o que é necessário nessa área. Não, mesmo os auditores, Heitor, eles tiveram que se qualificar para serem reconhecidos, porque esses que estão reconhecidos aqui pela Anvisa, eu acredito que eles tenham sido de forma igual reconhecidos pelos integrantes do IMDRF. Eu acho que a sabatização, a escolha, isso, eles foram todos sabatinados pelo IMDRF. E a partir daí é que você tem a publicação do reconhecimento em cada organismo, em cada autoridade, né? Mas até mesmo agora a gente vê o MDR, né? O MDR vai fazer também uma seleção de organismos certificadores, porque para você poder fazer a inspeção MDR, você não vai usar os mesmos
conceitos ou a mesma qualificação que você tinha não atende mais ao MDR. Então, o organismo certificador está tendo que se requalificar. Senão está fora, e está ficando fora, está reduzindo bastante o número de organismos certificadores reconhecidos, até mesmo pela Europa para o MDR. Sim, mas o que eu chamo a atenção da importância disso, no crescimento e na robustez que isso proporciona às empresas, é que isso traz visões distintas daquela visão que ainda, desculpa, é estreita nos auditores da Anvisa. Da Anvisa, não, do sistema sanitário, que muitas vezes é feito por município ou pelo Estado. Concordo com Eu o não sei Heitor. como é que está como é que está sendo feita a formação desse pessoal atualmente. Tá? Mas até a época que era eu que fazia aquelas instruções, há 20 anos atrás, que eu espero que isso tenha mudado enormemente, eu fazia um curso de uma semana para o cara e o cara virava auditor full, de pleno conhecimento, numa área que ele não entendia nada. Isso é que era um problema. Com o cara MDSAP isso mudou, né? Então, exatamente, é isso que eu estou dizendo. Você pegar pessoas dentro de um outro contexto traz um novo conhecimento e uma nova visão que resulta nisso que a Juliana colocou, que é a robustez do teu sistema, porque a meta de toda certificação é isso, é tornar os sistemas das empresas cada vez mais robustos. Cada vez melhores. Isso é uma coisa que eu apontava desde que eu era criança pequena lá em Barbacena, dando aula para aqueles caras. E, Heitor, tem uma questão aí também, Heitor, é o seguinte, você tem essas auditorias que estão sendo reunidas em uma única auditoria, são vários objetivos, né? Então, isso faz com que você não tenha mais tantas visitas para a auditoria. Numa única visita, você acaba tendo um relatório que vai ser disponibilizado para a FDA, para a Anvisa, para a Europa, mas veio a novidade de alguns anos, que é a auditoria não anunciada, né? Que essa sim pega todo mundo de surpresa. Então, quando você traz robustez para o teu sistema, você fica apto a receber auditoria a qualquer instante, anunciado ou não. Isso, essa maturidade que a Juliana falou é de um valor imenso. Com certeza. Exatamente. A auditoria não é para ferrar a empresa, é para fazer com que a empresa fique cada vez mais forte. Sim. É que é difícil, às vezes, a gente passar essa visão, né? Às vezes é trabalhoso você passar essa visão, mas, por exemplo, né, quando a Nancy fala, né, de percebermos, por exemplo, vamos transitar para o MDSAP como um investimento, fica até difícil, às vezes, de explicar isso, né, para o pessoal, né, que isso facilita os processos da empresa, que você vai receber menos auditorias, né, que esse dinheiro vai servir como investimento, inclusive, para você receber cobranças, né, de pessoas que têm uma qualificação bastante bem fundamentada, né. Agora vocês estavam falando sobre o processo de designação de auditores, né? Eu tenho uma amiga próxima que participou de um processo de designação dentro de um organismo, né, de um Notified Body, e, cara, tipo muito treinamento, sabe? É muito treinamento, as auditorias de testemunho são super difíceis. Se a gente entrar aqui nesse site que eu estou mostrando, né, em que o FDA fala sobre o MDSAP, a gente acha diversos documentos que explicam o funcionamento do programa, e entre eles você tem falando sobre as auditorias, né, de testemunho que são necessárias. Agora eu não lembro de cabeça, mas as equipes que fazem a auditoria de testemunho tem que ser de no mínimo, acho que três reguladores diferentes entre os principais aqui, entre os MDSAP members. Então você imagina, assim, é bem trabalhoso conseguir, né? Então quando você de repente paga mais para ter para conseguir um MDSAP, isso também significa exposição a visões que vão cumprir muito bem esse papel, né, de elevar o nível de qualidade, né, da empresa como um todo. E que, como o Heitor disse, cara, é o fundamental, né? Quando eu não fui auditor muitas vezes, né? Fui auditor em algumas situações, mas é uma coisa que eu aprendi muito com quem me ensinou sobre auditoria, né? Que você está lá para melhorar a empresa, né? E
E para a gente, né, a próxima visita você quer ver uma melhoria, né, a aplicação de uma coisa que doeu antes, transformar numa coisa que melhora, né, que sobe o patamar da companhia na próxima. Não, e se o MDSAP subiu o patamar, né? O MDR, pelo amor de Deus, gente. Foi muito mais abrangente, né? E envolveu todas as áreas da empresa, né? Assim que eu vejo dentro da Ângelos, né? Não foi só coisa de regulatórios ou algo de qualidade. Não, foi marketing, foi tudo, procedimentou, né? Os requisitos em todas as áreas, exportação, tudo. Então, Você assim, tem que rever a supply chain toda, né? É bem interessante. isso mesmo. Para as empresas que escolheram permanecer na Europa, nossa, tem que realmente ter um sistema de gestão da qualidade completo e funcionando, viu? Eu entendo até que esses grupos tenham especialistas nas matérias, né? Fazem análise de projeto. Eu não quero saber se segue um procedimento de projeto, eu quero saber se o teu projeto é consistente. Pelo menos isso na época que eu tive em discussões na Europa lá, o pessoal daqueles organismos notificados tinham essas equipes, entendeu? Você tinha um especialista no assunto para saber se aquela proposta de projeto era pertinente ou não. O MDR prevê expert, sim, num formato um pouco mais robusto, Heitor. E, na verdade, o foco principal da mudança do MDR está ligado àquilo que a gente passou do implante mamário, né? Da prótese mamária, e a busca deles agora é realmente não deixar dar escapes para falhas de eficácia e segurança, né? Então, Com quando certeza. você olha uma situação no MDR, você imagina, isso deveria ser um requisito mundial, né? Porque você continua falando de um dispositivo médico que o teu objetivo principal é que seja eficaz e seguro. E Exatamente. tem que abrir No fundo é isso, o organismo notificado ou o certificador de produto, ele está garantindo que o teu produto atende aquelas coisas. Ele tem que ter uma análise crítica de projeto, entendeu? Ou seja, esse projeto é pertinente ou não, não basta saber se você segue procedimentos de desenvolvimento de projeto, eu quero saber se o conteúdo do projeto é seguro ou não, conduz à segurança, se você abordou essas questões que são pertinentes ou não a cada produto. E você não pode ter um especialista em todas as áreas, convenhamos, né? Sim. Acho que o FDA acho que até consegue, assim. Mas o que a gente vê, assim, parece que eles conseguem. Mais ou menos, Bruno, não é bem assim, Eu acho que não, não. entendeu? Não, O porque, que cara, o FDA às tem... vezes que eu fiz submissão para FDA, eu achei muito curioso, assim, que vem, né, visões, assim, de, tipo, um especialista em A, em B, em C, né, bem interessante. Você tem dentro daquele CDRH, não é isso? CDRH, Lá do FDA. Cara, você tem equipes enormes para cada área, cara, entendeu? é bem... Não se esqueça que dentro do TC-150, o John Good, ele é o especialista em artroplastia. Tá? Sim. E o foco dele é quadril e joelho. O cara tem um conhecimento monstruoso naquilo ali. Entendeu? E em outras áreas também. Entendeu? Cada área tem suas, vamos dizer assim, o seu núcleo de conhecimento bem definido. Que, na verdade, eu acho que eles se interagem muito. Interagem muito, muito. Porque você não consegue fazer análise de um produto sem envolver todas as áreas de especialidade, né? E eu acho que a troca entre eles é muito constante, os fóruns de discussão são muito constantes. Por isso que todos acabam dando aquela impressão que conhecem de tudo, mas, na verdade, eles discutem todos em conjunto. E Olha, aí acaba, é impressionante. Na STM está em desenvolvimento, há alguns anos já, uma norma para você definir tamanho de amostra para você comparar produtos. Vocês têm ideia de como isso surgiu? Surgiu porque os especialistas nas áreas pediam a comparação. Como é que você compara o produto A com o produto B? Aí cada empresa fazia a sua recomendação baseada em alguma coisa. Um dia chegou um estatístico lá do FDA, virou lá para o John Good e disse: como é que você assegura que isso aqui é suficiente? Como é que você sabe que esse tamanho de amostra é suficiente para determinar a equivalência entre esses produtos? E eles têm muito disso lá. Cara, isso gerou uma norma, está gerando uma norma.
E a coisa está andando. Ou seja, eles são cobrados internamente para dar soluções aos problemas que eles vão enfrentar. Como você diz, você não sabe quem que está por trás, mas eles estão conversando entre eles lá. Sim. Está ficando uma norma densa, né? Assim, a norma... Vai ter uma reunião agora na sexta-feira, eu acho. Eu não tenho conseguido participar, mas eu recebo, né, os convites, então eu vou vendo os updates do documento. E eu levantei a bola agora, muito interessante, que eu não sei se vão discutir na última versão, porque você determina tamanho de amostras. Quantas amostras do produto A você tem que ter, quantas amostras do produto B. Na verdade, você está comparando universos, e, na verdade, você precisa ter comparação das características daquilo que é importante. Então, não são exatamente o tamanho de amostra, vai ser o número de ensaios que você tem que fazer. Isso é o que está sendo definido lá. Eu estou levantando não necessariamente o número de ensaios, porque determinado atributo pode exigir, por exemplo, 5 ensaios. Então, você, para saber qual é o atributo de um determinado produto, você tem que fazer 5 ensaios. Então, a norma não pode estar definindo o número de ensaios, e sim a quantidade de atributos que estão sendo comparados. Eu não sei se eu estou sendo claro nessa minha colocação. Sim, sim. Entendeu? E isso vai quebrar um pau, certamente, na sexta-feira, porque eu vou levantar essa bola isso. Eu já encaminhei para o responsável lá e disse, olha, vocês não têm que considerar isso, porque quando está fazendo a norma aqui no Brasil, eu estou considerando essa história, entendeu? Vamos ver que bicho vai dar. Legal. Aliás, amanhã eu volto, viu, Heitor? Fiquei longe uns 2 meses, mas amanhã a partir de amanhã eu volto. Amanhã tem uma dúzia de projetos. Então, vamos lá. Então, gente, é isso. Estamos chegando aí a 1 hora de encontro. Eu agradeço a presença de vocês. Vamos liberar o pessoal para o almoço, né? E espero que semana que vem a gente esteja junto de novo para continuar as nossas discussões aqui nesse espaço. Como sempre, é um prazer. Valeu, pessoal. Prazer é meu. Obrigado a todos. Uma fim de semana a todos. Tchau, tchau. Valeu. Bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. Ótima semana. Tchau, tchau. Um abraço, Nancy. Abraço, amigo. Tchau, tchau. Saudades.